Muito bem, irmãos, Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui diretamente no Tabernáculo El Shaddai para dar início a mais essa transmissão, que para nós é um culto. Que isso possa agora alcançar a sua casa, alcançar sua família e todos juntos possamos congregar ao redor da palavra, nesse santo companheirismo que o profeta tem nos ensinado, que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade e que o nosso companheirismo ao redor da palavra forma essa unidade de um Deus de uma mesma igreja. Veja, a união invisível entre Cristo e o seu povo através da palavra. Nós gostaríamos de pedir a você que agora nos dê toda a sua atenção, que nos ajude aí desde sua casa, para que seja criado esse ambiente de fé. E você pode tocar pela fé em Jesus, aí mesmo onde você está, pelo sentimento da sua fé. Você pode ser curado, você pode ter seus olhos abertos, você pode ter as respostas que você busca através do poder da palavra de Deus. Então, tudo depende se você fizer da sua casa uma casa reservada para Deus, como temos falado várias vezes nos cultos passados, como Raabe fez. Como a mulher sunamita fez da sua casa um lugar para abrigar o profeta Eliseu, e por causa do seu temor, por causa do seu respeito, ela teve a graça de, pelo poder da palavra falada, ter um filho. A exemplo também da viúva de Sarepta de Sidom. A morte já tinha entrado em sua casa, e ela e o seu filho iam tomar a última porção de farinha, e tomar a última porção de azeite, misturar os dois e fazer um pão. E eles iam dormir, e logo eles iriam esperar a morte. Mas o profeta Elias bateu em sua porta, bateu em seu portão, quando ele estava lá fora, pegando lenha para fazer o sacrifício, para fazer o fogo. Veja, e ela estava sendo movida pelo Espírito de Deus para ir lá fora, enquanto Deus enviava Elias na sua casa. Deus tem enviado essa mensagem em sua casa, porque Ele sabe que você vai dar valor, Ele sabe que você vai crer, Ele sabe que você vai respeitar, Ele sabia que você creria na mensagem. Então Ele envia o profeta Elias até a sua casa, nesta hora em que a morte está batendo por toda parte, em todo o mundo, a morte espiritual, essa pandemia, crise econômica e assim por diante. Há um ano atrás, um irmão aqui da igreja teve uma visão. Na época foi um sonho, agora é uma visão, porque se cumpriu. Ele disse que tinha visto a igreja vazia e que eu estava pregando aqui para a igreja vazia. E os irmãos lá fora estavam fechando as suas janelas porque a tempestade estava chegando. O profeta pregou a mensagem, a tempestade que se aproxima. Veja, antes que a tempestade entrasse, Deus mandou Elias a um lugar secreto, onde ele era alimentado por um pão especial, por uma comida que Deus enviava a ele de manhã e enviava a ele de noite. Então Deus agora tem colocado a sua igreja também nesse lugar escondido. E esse lugar escondido é em Cristo. Veja, ali somos alimentados, ali somos guardados e alimentados pelo poder de Deus. Eu quero falar nessa noite sobre a árvore da vida. E essa árvore da vida é a igreja do Deus vivo. Mamana pregou duas mensagens importantes sobre esse tema. Ele pregou muitas, mas duas são muito importantes sobre esse tema. A primeira é a restauração da árvore noiva e a segunda é Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele pregou uma outra mensagem também chamada a obra-prima, para mostrar que a igreja hoje, ela é a árvore da vida, porquanto ela é o corpo de Cristo, ela é a palavra feita carne. Veja, e através dessa grande luz, nós sabemos aonde é que está o corpo, ao redor do qual as águias se ajuntariam para a hora do arrebatamento. Porque a igreja está tendo acesso à árvore da vida, ao maná escondido, que está atrás do véu. Veja, essa igreja levantada por nosso Senhor Jesus Cristo no tempo do fim, para fazer as mesmas obras que Ele fez quando esteve aqui há 2000 anos atrás. Cremos que esse profeta de Malaquias 4, que é o mesmo de Apocalipse 10:7, veja, ele é um membro dessa árvore noiva, porque Deus teria profetas, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, teria um rebanho que comporia esta árvore noiva no tempo do fim.
E a árvore noiva, ela é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não conseguem discernir esse corpo de Cristo estão fracos, estão dormindo, estão cegos, estão doentes. Essa que é a verdade, porque Deus tem trazido a sua palavra, e essa palavra tem se materializado em seu corpo, que é a igreja. Veja, cremos que esse profeta representou a Jesus Cristo. Veja, em cada escritura, e ele veio para cumprir a palavra que estava profetizada, o que nos dá a convicção de que ele é o verdadeiro profeta, de que ele é aquele de Malaquias 4, de Apocalipse 17, é porque Jesus Cristo manifestou nele as mesmas obras que Jesus manifestou quando esteve aqui há 2000 anos atrás, para provar qual é a verdadeira igreja, qual é o verdadeiro corpo de Cristo, qual é a verdadeira árvore noiva, qual é a verdadeira árvore da vida hoje, porque ela é ele, no mistério de Adão e Eva, quando Adão disse: tu és carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Como é que a igreja chega a ser carne de sua carne, osso dos seus ossos? Porquanto ela crê na mensagem da hora. Ela é ressuscitada de entre os mortos, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo nesta hora final. Eu quero te chamar nessa hora, para meditar comigo, nessa segunda parte do grande mistério, dessa mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Primeiro, tudo que Deus foi derramou em Cristo. Segundo, tudo que Cristo foi derramou na igreja. Então a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, está repetindo as mesmas obras que ele fez, está agora vivendo do maná escondido, a exemplo de Elias, que foi levado a um lugar secreto, a exemplo da viúva. Ela era uma crente, Elias era o profeta, e a mensagem chegou até a casa dela, porque ela estava preparada para viver da palavra falada, da árvore da vida, que estava representando, que estava sendo representada ali pelo profeta Elias. Ele era a árvore da vida, ele era a árvore noiva restaurada, e a viúva se alimentava da árvore da vida. Ela comia daquela farinha moída, que representa Cristo na oferta da farinha. Do que foi que ela viveu? Ela viveu da palavra, porque a palavra é a farinha. A palavra era moída pelos rebolos até ficar toda de um tamanho só. E a viúva comeu Cristo, comeu a palavra. Ela viveu da palavra, porquanto a árvore noiva, o grande El Shaddai, o grande Elohim, bateu em sua porta através daquele profeta, porque ele era Jesus Cristo naquela hora. Ele era o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, que foi até na sua casa para dar a ela a vida, e ela se alimentou da árvore da vida, enquanto lá fora a morte caía na sua casa, no lugar escondido, longe das denominações, longe de toda a política, longe de todo o mundanismo. Ela estava vivendo da palavra manifestada. A mesma coisa a verdadeira igreja hoje está vivendo da palavra manifestada. Essa é a profecia. Glória a Deus. Então que o Senhor possa te abençoar. Aí onde você está, você pode ser curado agora. Você pode ser curado dos seus olhos, curado de seus ouvidos, curado da pedra na vesícula. Você pode ser curado de hemorroidas, pode ser curado dessa hérnia, se você apenas crer. Toca pela fé agora em Jesus. Toca nele enquanto você crê na palavra, porque esse é o tempo de receber as bênçãos sem imposição de mãos. Antes que você peça, ele já tem te ouvido. Essa é a profecia de Isaías. Sim, veja, lembre-se do centurião. Não precisou de que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Pelo poder da palavra, ele foi curado. Pelo poder da palavra, a filha da mulher Cirofenícia foi libertada. Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. Glória a Deus. Tudo é por essa é a hora em que Deus está manifestando isso para o seu povo. É algo secreto, não é mais algo público. Veja, Elias, depois de ter feito uma demonstração pública do poder de Deus, de ter invocado o poder sobrenatural, veja, o pilar de fogo desceu sobre o sacrifício e consumiu o holocausto. Depois dessa demonstração física de poder, ele foi chamado a um lugar secreto, a levar vida na casa da viúva. E como é que ele levou vida? Ele levou vida pelo poder da palavra falada.
que multiplicou o azeite e multiplicou a farinha. Enquanto lá fora havia morte, ela estava vivendo do poder da palavra. Sim, a mensagem que seguiu aquele grande poder, poder público de manifestações de poder. Sim, era a palavra da vida. É o mesmo que temos hoje, a palavra da vida, que está nos sustentando num lugar secreto. Estamos nos alimentando da palavra feita carne, porque não foi o poder de Elias como um homem, era o Deus de Elias. Sim, foi o que Eliseu pediu depois, ele queria o Deus de Elias, porque aquele Deus que estava em Elias, foi ele que multiplicou o azeite, ele que multiplicou a farinha, foi ele que transformou a morte em vida. Esse mesmo Deus está aqui nessa noite, para transformar a morte em vida, para multiplicar a farinha, para multiplicar o azeite e misturar e trazer o pão da vida para o eleito que está nesse lugar secreto. Quando Jesus disse isso, ele irritou a classe religiosa. Jesus disse: havia muitas viúvas nos dias de Elias, mas há somente uma que lhe foi enviado. E quando ele disse isso, eles ficaram nervosos, ficaram irritados, mas ela representava eu e você. Elias representa o ministério dessa era agora. O Elias, sim, Jesus Cristo em carne humana, de acordo com Malaquias 4. Porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas o Deus que estava nele é o mesmo Deus que estava em William Branham, é o mesmo Deus que está nessa mensagem, é o mesmo Deus que está na igreja. Que Deus possa te abençoar. Então nós vamos fazer uma oração nesta hora. Aí onde você está, se você tiver alguma necessidade, levante uma de suas mãos. Se houver alguém ao seu lado que está enfermo, talvez a sua esposa, talvez o seu filho, talvez alguém, ou até você mesmo que está com alguma dor em alguma parte do seu corpo, coloque sua mão sobre a enfermidade e rejeite ela em nome de Jesus, porque essa enfermidade, ela não te pertence. Você um dia foi um homem sadio, uma mulher sadia, mas agora você pode receber pela fé, porque o justo da sua fé viverá. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos de todo o nosso coração chegar em Tua presença através de nossa fé no sacrifício derramado no Calvário, de nossa fé em Jesus, e queremos tocar pela fé. Toca pela fé em Jesus agora, e queremos tocar pela fé nele, ó Pai, porque cremos, Senhor, que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Pai, que nessa noite o enfermo seja curado. Pai, o oprimido, que não dorme, que tem insônia, que tem perturbação, que tem medo, nós repreendemos essa força maligna, que isso deixa a alma de nossa irmã, de nosso irmão, o medo de dormir à noite. Repreendemos esse poder das trevas, essa perturbação noturna, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E agora, Senhor, unge-nos o coração para receber a Tua palavra. Abre-nos o entendimento para compreender a verdade para esta hora, Pai. Que tudo que foi Deus foi derramado em Jesus, mas agora tudo que Jesus foi é derramado na igreja. A igreja é a árvore noiva que seria restaurada. Ela é a palavra manifestada para esta hora. Ela é aquela de Joel capítulo 2, o Senhor disse: eu vou restaurar. Pedro disse que haveria um tempo de restauração, a árvore noiva seria restaurada, ela voltaria à sua plenitude, a ser a plenitude da palavra outra vez em carne humana, de acordo com a profecia. Pai, nós oramos nessa hora, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de ler a Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 24, para tomar esse mistério que esteve oculto na mente de Deus por todos os séculos. Colossenses 1, verso 24. Esse grande mistério que hoje já está revelado para a igreja. Veja, a manifestação de Cristo em vós. Esse é o grande mistério. A mensagem do Mombrana não é uma teoria que alguém criou numa sala ou numa faculdade, algo teológico. Ela é viva e eficaz, porque foi provado pela pregação e pela prática de que isso é chegada a hora de que o corpo de Cristo
se manifeste, para realizar as mesmas obras que ele fez quando ele esteve aqui. Porque ela agora é ele manifestado, ela é o corpo de Cristo de acordo com a profecia, porque ela foi tirada da palavra, porquanto ela tem que ser a palavra outra vez, a palavra manifestada. Veja, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Isso é uma das declarações mais importantes do apóstolo São Paulo. Ele disse, coube a Deus revelar seu Filho em mim. E agora ele está dizendo, veja, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Isso deveria ficar estabelecido. Quem não discernir o corpo de Cristo está cego, dorme ou está fraco. Veja, o mesmo Senhor desceria do céu e tomaria o seu corpo aqui na terra, que é a igreja, e levantaria esse corpo na ressurreição, aqui no final da era da Laodiceia, o selo da Páscoa. Ao nascer do sol, pregou o profeta, Shalom, haveria luz no entardecer, a luz desse dia tem chegado. Veja, e se o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Esse é o mesmo Jesus Cristo que andou aqui há 2000 anos atrás. Deus os abençoe. Muito bem. Eu tenho a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu estarei lendo a partir do parágrafo 394 a seguir. E se for possível chegar até a mensagem, a obra-prima. Essas duas mensagens se completam nesse foco de que a igreja, a verdadeira igreja, vamos chamar isso de a noiva de Jesus Cristo, ela é a palavra, porquanto ela faria as mesmas obras que ele fez quando andou aqui há 2000 anos atrás. Eu quero responder uma pergunta de uma senhora aqui do último culto, sobre a profecia, ou melhor, as pessoas que querem invalidar o ministério do Mombrana dizem que ele se tornou um falso profeta, porque dizem que ele profetizou que até 1977 tudo estaria terminado. Não, ele não diz isso em mensagem nenhuma. Isso foram pessoas maldosas que quiseram invalidar o seu ministério. Veja, ele disse, está na mensagem As 7 Eras da Igreja, pelas profecias, pelo retorno dos judeus para a terra, para a Palestina, pelo aparecimento da luz do entardecer, pelo sinal do Filho do Homem e tantas outras profecias, pelo que ele estava enxergando. Ele disse, eu não profetizo, eu predigo. É diferente, a pessoa tirar uma conclusão que por volta de 77 tudo estaria terminado. Isso não foi uma profecia, foi apenas a opinião dele com respeito aos acontecimentos. Se você levar ao pé da letra, Paulo disse, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. Paulo tornou-se um falso profeta por dizer que já estava nos últimos dias? Não, ele não se tornou um falso profeta. Ele disse, nós os que ficarmos vivos, não precederemos aos que dormem. Ele não se tornou um falso profeta por isso. Isso não torna ele um falso profeta. Veja, na luz que ele tinha, ele pregava como um homem que já estava sendo arrebatado. Mas nós sabemos que já se passaram 2000 anos. Pedro fala, filhinhos, é chegada a última hora. João fala, filhinhos, é chegada a última hora. E como já vos dissemos, que o anticristo viria, ele já veio, está no meio de nós. Isso não tornou João um falso profeta. O Mombrana não profetizou de que tudo estaria terminado em 77. Ele, pelas conclusões que ele estava chegando, pelas profecias, pelos acontecimentos, pela igreja dando as costas para a verdade, Laodiceia tornando-se uma igreja cega, miserável, pobre e nua. O mundo pentecostal tinha se apostatado da verdade, ele tinha visto como que o mundanismo tinha entrado na igreja. A igreja estava se juntando no concílio ecumênico com Roma em 1962 e assim por diante.
Então ele não profetizou de que tudo estaria terminado em 77. Isso foi a maldade de homens que queriam jogar sombra em cima do seu ministério. Eu não digo que, aliás, eu não me torno um falso profeta porque estou vendo aí a pandemia e vendo os judeus em sua pátria e se o fim não se der amanhã, então eu sou um falso profeta? Não, eu estou vendo pelas conclusões, pelos acontecimentos. Essa é a última hora. É assim que enxergamos as coisas. Então veja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, grande mistério que Deus sempre teve na parte de trás da mente dele, foi habitar no homem, foi fazer o homem coigual a ele, foi fazer da igreja o seu corpo, foi fazer da igreja o seu corpo literal. A igreja hoje é o corpo literal de Jesus Cristo. Ela é a árvore noiva restaurada, ela é a árvore da vida. Quem quiser receber a palavra para a vida eterna, tem que receber a mensagem pregada pela verdadeira igreja nesse tempo do fim, porque a igreja é a árvore da vida. Porque a viúva alimentou-se da palavra falada que saiu do corpo vivo de Deus, que era Elias. Ali estava a árvore da vida para ela. Sim, a árvore da vida apareceu para Abraão, transformou o seu corpo morto, o corpo morto de Sara. Sim, esta que é a verdade. Sim, agora veja, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Então aqui está a profecia da descida de Jesus Cristo no tempo do fim, na plenitude dos tempos, de acordo com Efésios 1, de acordo com Apocalipse 8, verso 1, de acordo com Lucas 17:30, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 4, o mesmo Senhor desceria do céu com alarido. Essa foi a mensagem profética. Então, se nós cremos que o alarido foi o profeta, então temos que crer que Jesus estava nele. E é o que Paulo está dizendo, um mistério entre os gentios, não entre os judeus, entre os gentios. Então Deus toma um irmão nosso, um gentio, entra para dentro dele. A pele humana dele agora é o véu. Veja, Moisés pôs um véu na frente do seu rosto para esconder a palavra. Esse agora, com o rosto descoberto, velou atrás de sua pele humana Jesus Cristo, um membro do corpo de Cristo. Eu e você também somos membros desse corpo. A viúva e Elias eram o corpo de Cristo. Lembra de que Deus tem dito para Elias, olha, eu reservei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal? A viúva era uma delas. Eliseu era outro. Crentes guardados por Deus, que compunham a economia de Deus para aquela hora. O corpo de Cristo, as primícias, os que estão em Cristo, estão carregando esse mistério entre os gentios, aqui no tempo do fim. Veja, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. Veja, esse mistério esteve por toda a Bíblia. Apocalipse 10:7, esteve em todos os profetas. Essa é a Bíblia. O grande segredo, Cristo em vós. Por isso a igreja hoje é a árvore da vida. Quem tem sede, vem a mim, beba, disse Jesus. Quem tem fome, vem a mim e coma. Ali estava a palavra encarnada, a árvore da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa árvore noiva hoje, ela é a árvore da vida, diz o profeta. Veja, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Aqui está a profecia. Veja, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Como é que posso ser perfeito? Através do sangue de Jesus Cristo. Veja, Ele nos aperfeiçoou. Fé no sangue nos torna perfeitos, porque o corpo de Cristo já foi julgado. O corpo de Cristo
já foi para a sepultura e já ressuscitou naquela manhã. Essa é a verdade. Veja, e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente. Porque quero que saibais, quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Laodiceia é a última das 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. Seria nessa última era que esse mistério seria manifestado, porque durante as eras só houve reformadores, mas na última era haveria um profeta sobre a terra, e o verbo se encarnaria no corpo de Cristo, porque esse profeta é um membro do corpo de Cristo, e nele estava a palavra manifestada, realizando as mesmas coisas que fez quando esteve aqui há 2000 anos atrás. Por isso estou insistindo que através dessa mensagem, ou melhor, nessa mensagem, que está aqui na nossa frente em forma de um livreto, mas também na vida do irmão Brana, é o nosso alimento escondido. Você tem que tomar essas folhas dessa árvore e comer, alimentar-se dela. E quanto mais você come, mais você se torna igual à árvore, porque você se torna aquilo que você come. É o que temos aprendido. Veja, para que os seus corações estejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. O mistério do 7º selo, Cristo habitando em seu corpo, que é a igreja. Paulo acabou de dizer, o mistério que esteve escondido durante todos os séculos, Cristo em vós, Cristo na igreja, aqui no tempo do fim. Veja, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A Bíblia inteira é Cristo, cada símbolo é Cristo, cada mistério da Bíblia é Cristo, cada profeta foi Cristo, cada salmo é Cristo, cada livro é Cristo. Amém? E quando o livro foi aberto em Apocalipse capítulo 6, abriu a Bíblia inteira e mostrou Jesus de Gênesis a Apocalipse. Era ele em Noé, era ele em Sete, era ele em Enoque, era ele em Noé, era ele em Abraão, era ele em Isaac, era ele em Jacó, era ele em José, era ele em Moisés, era ele nos profetas, era ele nos salmos, era ele em Ruth, era ele em Esther, por toda a Bíblia. Tudo é Cristo, a palavra é Cristo. E tudo isso foi derramado na igreja. A mensagem está dizendo isso. Tudo que Cristo foi, ele foi Noé, ele foi Moisés, ele foi Enoque, ele foi os salmos, tudo que Jesus foi derramado na igreja. Por isso que aqui no tempo do fim, no ministério do Filho do Homem, que seria o ministério de Jesus outra vez, tudo isso seria derramado outra vez no tempo do fim. Por isso ele prega a mensagem, a obra-prima, que nada mais é de que Jesus Cristo manifestado através do seu corpo, que é a igreja, ela é feita do mesmo material. Deus não enviaria Elias à casa da viúva se ela fosse de um outro material, mas como ambos eram do mesmo material, a palavra, Elias veio para a palavra, a igreja, e os dois se juntam e formam o quadro completo. Que Deus possa nos ajudar, amados, abrir o nosso entendimento. Veja, então Mombrana mostra isso na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 394. É claro que num culto como esse eu não consigo ler a mensagem inteira. Eu só toco nos pontos mais importantes e eu espero que você depois em casa leia a mensagem e Deus possa dar a você a mesma verdade. Então veja, note, em segundo lugar, o Cristo manifestado em você, a esperança da glória. Eu só posso esperar ser transformado e ir no arrebatamento se Cristo morar em mim. Eu só tenho a garantia de ser transformado se Cristo morar em mim. Essa é a esperança da glória. A única forma de ser igual a Jesus é ter Cristo morando no coração. Nada mais. Então veja, esse grande Deus manifestado em Cristo, agora Cristo manifestado em você. Agora, não vamos deixar isso ser uma coisa repetitiva. Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós. Isso não chega a lugar nenhum. Mas uma banda podia mostrar que Deus estava manifestado na carne dele, fazendo as mesmas obras.
tendo visões, trazendo o poder criativo da palavra e assim por diante. Mas ele também é um membro do corpo de Cristo e nós estamos identificados com ele. Nós estamos dando testemunho de que isso é verdade, porque cremos na mesma mensagem. O poder da palavra falada não estava com a viúva, estava com Elias. Mas a fé dela na mensagem realizou o milagre. A nossa fé nessa mensagem está realizando o milagre. Veja, em tempo de crise, em tempo de depressão, em tempo em que as pragas estão caindo por toda parte, Deus tem um lugar escondido para essa igreja, aonde ela está sendo mantida e alimentada pela palavra falada. Que coisa maravilhosa. Agora veja, o que uma vez foi o grande segredo de Deus, isso é Apocalipse 10, 7. Colossenses capítulo 1, que acabei de ler, grande mistério escondido na mente de Deus, mistério escondido desde todos os séculos, o segredo. Qual é o segredo de Apocalipse 10, 7? Qual que é o segredo do silêncio de Apocalipse 8, 1? Cristo morando na igreja, esse é o segredo, esse é o sétimo selo, esse é o poder para transformar, porque se Cristo não estiver em você, você não irá no arrebatamento. A virgem nessa ficou para grande tribulação, porque não tinha um azeite, e o azeite é Cristo. Fica claro, não fica? Bem, bem claro. Então veja, o grande segredo misterioso em sua mente está agora colocado nos corações dos crentes, ou seja, o corpo de Cristo. O que uma vez foi o grande segredo de Deus em sua mente, antes da fundação do mundo, agora se manifestou. O profeta está abrindo na nossa frente o sétimo selo, o segredo. Não só através de uma pregação, mas na própria vida dele estava o segredo. Veja, em somente antes da fundação do mundo, agora se manifestou. Pense nisso, está vendo? Oh, que coisa! E eu estou seguro de que nós não entendemos. Ele estava pregando para a igreja e sabia que a igreja não estava entendendo. Porque ainda a palavra não estava madura para ser absorvida. Na profecia da Bíblia, ele era o molho movido sobre o povo. Veja, ainda não era um pão, era apenas um molho, movendo-se na frente das pessoas. E como ele foi o primeiro molho maduro, para nos assegurar que se ele chegou, nós também chegaríamos. Então, após a festa das primícias, o primeiro que provou que era um grão, o primeiro que provou que tinha vida eterna, o primeiro que provou que era um membro do corpo de Cristo, olhamos para o profeta e temos a convicção, esse era um membro do corpo de Cristo, Deus estava nele, manifestado. E veja, por isso estamos associados com esse ministério. Agora veja, de acordo com a profecia, eles iam contar 7 semanas, veja, uma semana são 7 dias, 7 vezes 7, 49. Então o sol ia ficar mais quente e agora ia amadurecer a plantação de trigo, e quando chegasse no Pentecostes, no dia 50, estaria tudo maduro, porque o sol amadureceu a semente, então pegava o grão agora e faziam um pão. O que representava essas 7 semanas? As 7 eras da igreja. Passaram-se 7 eras. E aqui no final da era da Laodiceia, no final da era pentecostal, veja, a glória da Shekinah amadureceu o pão, amadureceu a palavra. E agora podemos nos alimentar da palavra, que é o pão da vida, que é a árvore da vida. Não só no papel, mas também em carne humana. O homem e a mensagem eram a mesma coisa. Se o profeta não realizasse os sinais que Jesus fez, ele não seria o anjo de Malaquias 4. Ele não seria um membro do corpo de Cristo. O que provou que ele era o membro do corpo de Cristo é que as mesmas obras feitas em Jesus apareceram nele. Porque ela agora, a igreja, é ele. A igreja é a árvore noiva, a igreja é a restauração da árvore noiva. Ela é a árvore da vida. Isso é difícil para um denominacional, isso parece que nós estamos ficando meio loucos. Não
não estamos loucos. Essa é a luz da palavra, é alimento no lugar escondido. A viúva recebendo Elias. Romanos 7, nosso primeiro marido, o mundo, o sistema organizado, morreu. Então podemos casar agora com a palavra. Veja, estou seguro de que nós não estamos entendendo bem. Eu não consigo ver isso da maneira como eu deveria. Estou seguro de que vocês também não veem. Para o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. No meio de tantas denominações, tantos pregadores, havia dois famosos, Oral Roberts e Billy Graham, percorrendo o mundo, grandes campanhas, juntando muita gente. Aonde é que nós iríamos para encontrar a verdadeira igreja? Num sistema organizado? Impossível. Pregou o profeta a mensagem, saindo fora do arraial, fora das denominações, fora do sistema organizado. Lá fora, encontramos a palavra encarnada num profeta. E nos juntamos ao redor do corpo, palavra. E temos tanta segurança que é a verdade, porque de novo Jesus fez a mesma coisa nesse ministério, para provar que era o anjo de Malaquias 4, que era o corpo de Cristo. Ele não é Jesus, ele é o corpo de Cristo. Você também faz parte desse corpo, porquanto você é a viúva, a crente que creu na palavra de Elias. Mais claro do que isso, a luz do sol. Vejam, porém o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja, o que uma vez estava na mente de Deus. Que coisa! Na parte de trás. Por isso que o pilar de fogo está na parte de trás da mente do profeta. Porque isso tudo estava escondido na parte de trás da mente do profeta. Na mente de Deus, desculpe. Veja, o que uma vez estava na mente de Deus, está agora no corpo de Cristo. Jesus namorando a igreja, sua noiva, sussurrando segredos para ela. Você sabe como você diz coisas à sua esposa? Você sabe a mocinha com quem você vai se casar? Você a ama tanto que você simplesmente conta-lhe os segredos. E atrás para perto de si e ama você e tudo, e você sabe como é. Isto é o que Deus, Cristo, está fazendo com a igreja. Revelando esse mistério. Deixe-me ler de novo o versículo. De novo. Colossenses 1, verso 26 e 27. O mistério singular é o mesmo de Apocalipse 10, 7. O mistério, um só. É o mesmo mistério pela Bíblia inteira. Que mistério é esse? Deus habitando em seu tabernáculo. Tenho pregado aqui nas últimas reuniões, por que Moisés botou um pano na frente do seu rosto, chamado de véu? Porque o pano estava velando o verbo que estava nele. Deus desceu na montanha, sim, apareceu na nuvem, o profeta entra para dentro da coluna de fogo e desce a montanha com as tábuas da lei. Moisés era o único intérprete da palavra. Ele traz essas tábuas. Sim, lá estão os 10 mandamentos, a palavra revelada. Mas ele pôs um véu na sua face, porque ele carregava em seu corpo o verbo, a palavra velada. Ele estava agora caminhando, transitando. Ele ia levar essa palavra e colocá-la atrás do véu, dentro da arca. E a palavra estaria velada atrás do véu. É a mesma coisa. Só que a diferença agora é que chegou o tempo de Deus querer te mostrar. Ele quer que você saiba. Isso é tremendo. Por 2000 anos, Deus não queria que ninguém soubesse. Mas agora Ele quer que você saiba. Porque é esse mistério que vai te dar fé para ser transformado. Esse é o mistério que vai te dar fé para o arrebatamento. Esse é o mistério que te dará vida eterna. É o mistério dos 7 trovões. Que ele vem, até um padre sabe que ele vem. O testemunho de Jeová sabe,
um adventista sabe, e tudo mais. Como ele vem é que é o mistério. Que vem todo mundo sabe, mas como ele vem? Israel inteiro esperava o desejado de todas as nações, esperava que a glória do segundo templo, que seria maior do que a do primeiro, realmente fosse revelada. Estava lá o templo levantado em 48 anos, e de repente entra um homem, sem nenhuma fama, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Que os homens desviavam o rosto. Entra por dentro do santuário naquele dia, sábado. Era costume dele entrar na sinagoga no sábado, e agora ele entrou dentro do templo. E quando ele chegou lá, o que ele viu dentro do templo? Homens fazendo negócios. A minha casa se tornou um covil de ladrões. Estão vendendo a ovelha cega, ou vendendo o coxo, vendendo o sarnento, fazendo negócio com a venda de pombas e rolinhas, e cordeiros e carneiros. E ele pega um chicote e sai dando no lombo daqueles homens. Veja, ele estava um homem manso, né? Mas o chicote na mão, chutando as mesas e abrindo as gaiolas. De repente ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Quando ele disse isso, ele consagrou o templo e saiu, e não entenderam que ali estava o desejado de todas as nações, porque seus olhos estavam fechados, eles tinham tudo bem interpretado e jamais imaginavam que o Messias viria dessa forma. Que ele vem, todo mundo sabe. Como? É que é o segredo. Sim? Então veja, um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos seus santos. Então, veja, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Você vai ter os olhos abertos, você vai entrar além do véu. Você foi feito um rei e um sacerdote para ir lá atrás do véu, romper o véu. Porque Deus quer que você saiba. Veja, versículo 27. Aos quais quem? Aos santos. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Então é a vontade de Deus que você conheça esse mistério. Deus manda um profeta, abre para você a Escritura, mas ele não diz abertamente que isso está velado nele. Ele deixa que você decida. É você que vai ter que julgar. Se você tiver os olhos abertos e Deus quiser que você enxergue, você vai enxergar. Se você nasceu para não ver, vai para a grande tribulação como a virginécia. Ela não viu os dias da vinda do Filho do Homem. Se não reconhecerdes que eu sou, disse Jesus, morrereis em vossos pecados. Essa é a Bíblia. Então veja, voltando aqui ao meu tema, 399. Isto é o que Deus, Cristo, está fazendo para a sua igreja. Está vendo? O que ele está fazendo? Abrindo o mistério. O que está fazendo hoje? Dando a conhecer a sua igreja. É a vontade dele. Eu acabei de ler, se eu pudesse escrever isso no teu coração, eu escreveria. É a vontade de Deus que você conheça esse mistério, e o ministério do profeta é provar para você esse mistério. Não somos nós gentios? Entre que povo estaria Cristo revelado? Não é entre os gentios? Veja se você me entende. Deus já tinha manifestado para os judeus o sinal do Filho do Homem. Natanael viu, a mulher Pedro viu lá, o sinal do Filho do Homem, que era o sinal profético. Ele mostra para os samaritanos, a mulher do poço, o sinal messiânico. Mas ele estava em dívida com os gentios. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Judeus, gentios e samaritanos. Ele tinha mostrado o sinal do profeta para os judeus e para os samaritanos, mas nunca mostrado
o sinal messiânico para os gentios. Mas aqui, no tempo do fim, na era de Laodiceia, ele veio pagar a conta entre os gentios, mostrando o mesmo sinal. Essa é a árvore da vida, a restauração da árvore noiva, Deus velado em seu povo, alimentando-se do maná escondido. Deus quer que você saiba, é o ministério do profeta. Quando você vê isso, você vai ver que em todas as mensagens, ele está lutando para que você conheça essa verdade, o tempo todo. Esse é o seu ministério, restaurando a fé original. Sim? Então veja, isto é o que Deus, Cristo está fazendo para a igreja. Está vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos. Justamente os segredos. Não a essas namoradeiras, eu quero dizer a sua esposa. Está vendo? Correto? Agora olhe. Por ter a revelação de seu segredo declarado a eles por sua graça. Como é a graça de Deus? As pessoas, eu sei disso, espero que vocês não pensem que isso soe pessoal. Um bando de gente, ou isso ou aquilo, mas o segredo de Deus está compartilhando com toda a igreja, se eles tão somente o recebessem, está vendo? Isso não quer dizer somente eu ou somente você, quer dizer a igreja. Ele está tentando entrar nela. Por isso, no tempo que ele estava sobre a terra, o povo não podia conceber isso, estava verde ainda. 50 anos depois, o sol amadureceu a mensagem para nós e agora podemos comê-la sem fazer mal para o estômago. Podemos comê-la sem ter uma má digestão. Comendo ela, é o nosso pão. Aleluia! Você diz, por que eles não aceitam? Eles não podem receber. Ele disse novamente, ele disse essas coisas. E como eles poderiam? Porque Isaías disse que eles não podiam ver. O profeta Paulo disse, nos últimos dias as pessoas seriam obstinadas, orgulhosas, mais amigas dos deleites do que amigas de Deus, irreconciliáveis, caluniadoras, incontinentes e sem amor para com os bons, obstinados, orgulhosos, veja, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Eles iriam para as igrejas, mas seria uma classe de gente difícil de lidar e iriam negar a verdade da palavra manifestada. Eu acabei de ler, negando a eficácia dela. Qual que é a eficácia? É Deus morando em carne humana, fazendo a mesma coisa. Eles iam negar isso. Foi a mesma coisa que fizeram nos dias de Jesus. Nicodemos, um sacerdote, algo começou a mexer com a alma dele, ele começou a perder o sono, estava lá entre os fariseus, lá nas suas reuniões de pastores, eles se juntavam, publicamente não queriam manifestar, não queriam dizer que era verdade, mas lá entre eles sabiam que era verdade, porque Nicodemos disse, sabemos, veja, ele usou o plural, sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer essas obras se Deus não for com ele. Da igreja de onde eu vim, uma grande denominação, eu estava na escola para ser um ministro, e quando Deus me mostrou a verdade dessa mensagem, eu levei essa mensagem para ele. Ele disse para mim, o homem que me fez meu casamento, ele disse para mim, olha, eu sei que tudo isso é verdade, mas eu não posso mudar mais nada. Você já imaginou? O homem confessar que isso é verdade, lá no particular, mas publicamente ele não podia dizer que isso era verdade? Eu preferia abandonar o ministério e ser um pedreiro, ou um pintor, um lavador de carro, abridor de valetas, mas me posicionar por esta verdade. A mim não importa o salário, carteirinha de membro, benefícios, aposentadoria, nada, mas estar do lado dessa verdade.
Nicodemos admitiu, sabemos que és mestre, mas publicamente não quiseram admitir. Porque ia comprometer a sua posição, comprometer a sua posição social, comprometer seu salário, ia ser expulso do sinédrio e assim por diante. Veja. Mas negando a eficácia dela, desses afasta-te, pois este é o tipo que vai de casa em casa e leva mulheres nécias, levadas de várias concupiscências, igrejas, um cego guiando outro cego, os dois caem no buraco. Veja, com shorts e cabelo cortado e tudo mais. As denominações sabem que a Bíblia é a verdade. Mas se pregarem a Bíblia lá dentro, não fica 10. Porque as mulheres não querem deixar seus cabelos crescerem, elas querem usar calça comprida, elas querem usar short, elas querem ir para a praia, querem botar biquíni. Os homens querem beber socialmente, querem se meter na política. A verdade é essa. Mas eles sabem que essa mensagem é verdade. Veja, levada de várias concupiscências e dizendo está tudo bem, eles são loucos ali, né, referindo-se à mensagem, está vendo? Nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E esses homens a resistiram, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, podem produzir uma igreja e produzir um grupo de pessoas. Sim, senhor, com seus dons, eles têm uma denominação, grande denominação, rica, poderosa, por causa dos dons, igual Janes e Jambres, mas eles não podem produzir a mensagem. Eles não podem ir no Monte Sinai e trazer a palavra revelada, como Moisés fez. Não podem ir na caverna e trazer de lá a mensagem, como trouxe o Mombrana. Eles têm os dons, mas não têm a mensagem. Veja, porém o seu desvario será manifesto, disse Jesus. Ora, quando Jesus toma a sua noiva e a coloca aqui em cima e diz, esta é ela, e para longe ele vai com ela, isso é correto, e o desvario dele se tornará público. O arrebatamento provará a verdade de tudo isso. Então, olhe, ao ter a revelação desse segredo declarado a eles pela sua graça. O que eu estou lendo é a mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, referindo-se a Colossenses capítulo 1, referindo-se a Apocalipse 10, o segredo, Cristo entre os gentios. Não foi uma mensagem escondida, foi pública. O mundo viu essa mensagem. Se creram, é outra história. Então veja, olhe, quando esta grande revelação, o mistério revelado, lhe é declarado, então você condena todas as coisas do mundo. Quando a luz, quando o véu for tirado, então se converterão. Um homem que vê isso não fica mais no sistema organizado ao redor de um homem que quer usurpar a glória de Jesus Cristo. Não fica mais lá, sai de lá. Veja, muito bem, deixa-me saltar aqui um pouquinho, queria chegar na mensagem obra-prima hoje ainda, se fosse possível, se não for eu falo quinta-feira. Mas veja, vamos saltar aqui, parágrafo 413 da mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. É uma mensagem muito grande, muito tremenda, que é impossível tocar tudo num culto só. É ponto aqui, mas a ênfase é essa. A igreja é a árvore da vida hoje. E ninguém tem acesso a essa árvore da vida a não ser o eleito. Os demais nunca vão encontrar. Veja, olhe, Deus em seu corpo, Cristo. Deixe-me dizer uma coisa aqui, as nossas mensagens, elas não têm o propósito de converter o mundo religioso. Eu estou pregando para a igreja, porque essa é a hora da palavra ser pregada para a igreja. É um ministério secreto, já está com as portas fechadas. Lembra da viúva? Ela estava com a porta fechada. Lembra da viúva? Ela estava com a porta fechada. Essa aqui é a verdade. Que Deus tenha misericórdia. Veja, olhe, Deus em seu corpo, Cristo, e Cristo em seu corpo, a noiva. Ó, que coisa! Deus manifestado em Cristo. Cristo manifestado na noiva. E assim como Deus tirou do corpo de Adão a mulher, e ela caiu, então Deus tem tirado do corpo de Cristo sua carne, seu corpo, a qual é sua palavra. Está trazendo para fora uma noiva que não se deixará enganar por denominação ou credo. Não, Senhor, mas ela está voltando com a pura e inadulterada palavra de Deus sendo manifestada.
A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela sobe em Apocalipse 4 e reaparece em Apocalipse 19. Apocalipse 19 é a volta de Jesus Cristo para levar a igreja para o milênio. Ele vem com sua igreja. E lá está a igreja seguindo somente a palavra inadulterada. Porque ele tinha em sua coxa escrito um novo nome, o Verbo, a palavra. A verdadeira igreja seguirá somente a palavra e nada mais. Veja, agora veja, eu espero que cada homem que ouve esta fita e cada mulher entenda isso. Veja, ela é a segunda Eva, mas ela não está estraçalhando e estragando as suas vestes de pureza e santidade para o seu marido. Ela permanecerá com a palavra dele, independente do que qualquer um diga. Você pode ter todos os movimentos ecumênicos que você desejar e todas as afiliações. Veja, parágrafo 417. Mas não faz nenhuma diferença o que eles dizem. Esta igreja permanecerá fiel nessa luz. Ela já o tem provado ali atrás e ela o fará novamente, a despeito de tudo. É a palavra de Deus e eles, todos os movimentos ecumênicos e tudo mais, acabarão. E ela vai estar ali sem mancha nem ruga. Isto é correto? Ela permanecerá ali porque ela está perfeita em Cristo. Note, Deus se manifestou em seu corpo, Cristo. Agora você vê a bela coisa tríplice, Cristo em seu corpo, a igreja, vindicando sua palavra prometida, como Deus fez através de Cristo. Quem me pode condenar de pecado? Disse ele, se eu não faço as obras de meu Pai, então onde eu tenho falhado? Agora, vocês companheiros dizem que vocês estão fazendo isso, sua denominação agora, mostre-me, sim, mostre-me onde eu falho em ser o Messias, mostre onde eu falhei com respeito a um só sinal que Deus disse que o Messias faria, que eu não tenha cumprido. Disse ele, está vendo? Deus em seu corpo. Agora Cristo, ele disse, as obras que eu faço, vós também a fareis. Veja, o mesmo Deus, as obras que eu faço, vós também as fareis. Mais do que isso, pois eu vou para meu Pai. A igreja ficará um pouco mais na luz, veja, vindicando a sua palavra prometida. Assim como Deus cumpriu suas promessas no corpo de Cristo, também está Cristo fazendo as suas mesmas obras no corpo de Cristo, a igreja. Agora declarando o seu mistério, a sua árvore noiva no último dia, produzindo os frutos que estavam na árvore no princípio. Então, o que provou que a árvore noiva já está de pé aqui no tempo do fim? Foi que a árvore noiva fez as mesmas obras que a árvore, Cristo, fez no princípio. Sim. Observem, a árvore lança uma vara, um luterano. O que isso fez? Quando a árvore começou a surgir, aqui veio o fruto surgindo com ela. O que aconteceu? Eles a denominaram. Deste modo, o podador se aproximou, o pai, o lavrador, e cortou. O que é hoje os luteranos? Estão mortos. Não puderam produzir a Cristo. Logo vieram os metodistas, não puderam produzir, foram cortados. Logo veio o Pentecostes, não puderam produzir, foram cortados. Mas a árvore noiva, no tempo do fim, reproduziu a vida de Jesus outra vez. Sim, esta é a verdade da palavra. Eu estou saltando, agora veja, parágrafo 428. E onde o fruto amadurece rapidamente? Na copa da árvore, porque a luz fica sobre ela. Então a igreja agora teve a graça, a glória da Shekinah, amadureceu a palavra. E nós podemos comer isso sem nos engasgar. Tem muita gente com medo de comer isso. Tem medo de se engasgar. Medo de que vai se tornar um herético e vai chamar o William Branham de Jesus Cristo. Estão com medo de comer. Mas para nós, amadureceu já. Nós não estamos tendo uma má digestão. Estamos tendo vida eterna. Estamos tendo regozijo. Estamos tendo alegria. Óleo de alegria, porque podemos comer da palavra manifestada. Aleluia! Agora lembre-se, ele é essa árvore da vida, contrário à semente da serpente. O que foi a semente da serpente? A semente da serpente foi a interpretação da palavra.
O que trouxe? Um mentiroso e assassino híbrido, Caim, que representou todo o sistema organizado denominacional. Ali estava as duas sementes. Sim? Veja, a semente da mulher produziu a palavra. A semente de Caim, a semente da serpente produziu denominação. Torres, altares, edifícios, teologia, não puderam produzir a palavra. Mas Jesus, a árvore da vida, aqui no tempo do fim, a semente da mulher, a igreja tem uma semente, essa semente é Cristo, gerado em nós pela palavra. O que trouxe? Manifestou a palavra outra vez, não um credo. Veja, a semente da mulher, a árvore da vida no jardim, e para que eles não estendam as suas mãos e movam esta árvore, e eles comam dessa árvore e vivam para sempre. Como em Gênesis, não puderam comer da árvore, aqui também não podem comer da árvore. Porque se alcançassem comer da árvore, viveriam eternamente. Mas Deus lhes impediu o acesso à árvore. Nunca vão saber. É um alimento escondido. É um alimento espiritual, atrás de um véu. Sim. Agora não mais um véu denominacional, não. Peles humanas agora. Que coisa maravilhosa. Veja, esta árvore, sim, e ele é a única árvore que pode ser tomada para que você possa viver para sempre. O que é essa mensagem de Malaquias 4? É a Bíblia. Apocalipse 10:7, Bíblia. Lucas 17:30, Bíblia. São João 14, Bíblia. Tudo que Deus foi derramou em Cristo e tudo que Cristo foi derramou na igreja. Sim? E que seja então a palavra de Deus, a qual Eva rejeitou no jardim do Éden. Então aqui está Cristo, a palavra manifestada. O que foi que Eva rejeitou no Éden? A palavra. E o que nós estamos aceitando? A palavra. O que Eva não quis, nós estamos tomando. Ela quis interpretação, nós queremos a palavra manifestada. Ela quis teologia, nós queremos Jesus Cristo. Aleluia. E quando ele veio à terra, ele era a árvore da vida. Vocês creem nisso? Diga amém na sua casa. Amém. Veja, em Roma, o que eles fizeram? Ele teve de ser derrubado. E ele foi posto no madeiro de desgraça. A árvore foi derrubada. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Tornou-se uma maldição pela raça humana. E agora, através disso, ele produz uma árvore noiva. Parágrafo 431. Aqui eu tirei o meu tema hoje à noite, tirei a minha meditação. Vou repetir. 431. E agora, através disso, ou seja, através do Calvário, sim, lá estava ele, pendurado no madeiro. Do seu lado, ele deu à luz, ele teve uma dor de parto. Saiu água e sangue. E ali ele produz uma árvore noiva. Sim, esta é a Bíblia. Água e sangue. Agora veja, em Pentecostes veio o Espírito. E agora, através disso, ele, Jesus, ele produz uma árvore noiva, a qual será a árvore da vida restaurada de novo a ele, como marido e mulher no jardim do Éden. Oh, glória a Deus! Pela mesma palavra e pelo mesmo Deus manifestado em marido e mulher, a mesma árvore noiva de volta novamente. O que foi o ministério do irmão Branham? Foi a restauração da árvore noiva. Aqui, a igreja, um membro do corpo, produziu agora o que a árvore produziu no princípio. Agora vem aqui o corpo de Cristo. Eu e você estamos nisso. Você faz parte desse corpo de Cristo. Você está identificado com isso. Lembre-se, lá no Egito, tinha que estar identificado com o sacrifício e tinha que expor o sacrifício. Nós estamos identificados com essa mensagem. Nós sustentamos ela, nós pregamos ela, nós damos testemunho dela, porque ela é a nossa comida, ela é a palavra que está nos dando vida. Amém? Quem era o profeta? Elias. Quem era a igreja? A viúva.
Do que viveu a viúva? Da porção de farinha. E o que era a porção da farinha? Cristo, a palavra. O que foi o trovão da boca de Elias? Foi a palavra, representado na farinha que ela tinha em casa. Claro, é tão claro quanto a luz do sol. Agora veja, note, fazendo isso conhecido, como que coisa, há realmente tanto aqui, que nós poderíamos simplesmente continuar seguindo adiante. Note, a árvore do corpo de Cristo no jardim, dando agora a conhecer o seu mistério a esta árvore noiva. Por que que não podem ver Cristo em carne humana hoje? Porque eles não têm acesso à árvore da vida para que vivam eternamente. Deus não deixou. Mas a verdadeira igreja está indo lá atrás do véu, comendo da árvore, representada na vara de Arão, que reverdeceu, deu folhas, deu flores e deu fruto outra vez. No maná escondido, na palavra dentro da arca, velada. E somente um homem, no dia 10 do mês 7, podia entrar atrás do véu. Aquele sumo sacerdote. Quem é aquele sumo sacerdote? Jesus Cristo. Quando foi que ele entrou atrás do véu? No dia 10 do mês 7. Quando foi que Jesus desceu do céu agora para entrar atrás de um véu de pele humana? Apocalipse 10, 7. É a Bíblia outra vez. Aqui no dia da expiação, estamos reconhecendo o nosso Messias, Cristo, entrando atrás do véu, a árvore da vida, florescendo, dando o seu fruto, a palavra manifestada. Observe, redimido por Cristo, segundo Adão. Vocês creem que ele foi segundo Adão? A congregação diz amém. Voltando para o lar, para o Éden, com sua esposa caída, redimida de volta ao lar novamente. Isto é Cristo. E a igreja hoje, tomando de volta a sua esposa, estão vendo o tríplice mistério agora, Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na igreja, tudo junto, para trazer de volta Adão, o Adão original e a Eva original, novamente, homem e mulher, os quais são um, feitos do mesmo sangue e do mesmo Espírito. A igreja é o sangue de Cristo, parágrafo 434, pelo Espírito, porque a vida está no sangue. Este é o batismo do Espírito Santo, que nos tem batizado dentro de seu corpo, que reconhece somente o seu corpo, sua carne, sua palavra. A noiva de Jesus Cristo está representada em Apocalipse 19. Aquilo não é um cavalo literal. Aquele cavalo representa a pura palavra. Cristo, o Espírito Santo, o Verbo. E a igreja cavalgando atrás, montada em cavalos brancos, que é a palavra. Por que é branco? Porque é puro, não misturado. A igreja não vai reconhecer outra liderança, ela só reconhecerá Jesus Cristo. Está representado na Bíblia, isso é maravilhoso, isso é profetizado. Então veja, parágrafo 435. A denominação nunca tocará nisso. Nunca vão tocar na árvore. Nunca vão ter acesso à árvore da vida. Nunca. É uma revelação. Ela conhece isso, também Eva conhecia isso, mas ela caiu. Porém, esta conhece isso e não cairá. Sim, ela está ordenada, aleluia. Ela está ordenada para não cair. Ela não falhará. Ela está predestinada para isso. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Vocês ministros sabem do que estou falando. Quando há uma ou duas dúzias de vocês assentados aqui e assim por diante. Olha, eu não vou continuar porque tem muita coisa aqui dentro, meu tempo não dá mais. E eu queria alcançar a mensagem, a obra-prima. Eu estou um pouco apressado para chegar nessa mensagem, mas talvez eu deveria até guardar isso para a próxima reunião, de tão glorioso que isso é. Branham, visitando um local importante nos Estados Unidos, onde havia obras de arte, réplicas de obra de arte e assim por diante, ele
visitou a réplica da estátua de Moisés. Todos nós sabemos que foi a obra-prima que Michelangelo executou. Michelangelo, um homem dotado de muitas qualidades, artista, escultor, e matemático, físico e tanta coisa. E Deus deu a ele a inspiração do que seria Moisés. Ele não tinha uma fotografia, não tinha nada, mas Deus deu a ele a inspiração de como seria Moisés. A estatura, o rosto, a barba, o cabelo, os músculos, tudo. E aquilo ficou dentro dele, porque tudo que é inspirado vem de Deus. Um músico verdadeiro é inspirado por Deus. Um pintor verdadeiro é inspirado por Deus. Um escultor verdadeiro é inspirado por Deus. Um pastor verdadeiro é inspirado por Deus. E aquele homem tomou uma rocha de 40 toneladas e por 40 anos ele foi esculpindo e talhando e lixando e tal, até que ele teve diante dele a imagem que estava dentro da mente dele. Ele tirou aquilo que estava em seu cérebro e colocou naquela rocha, e quando ele viu a imagem na frente dele, ele ficou em tanta êxtase que ele pegou o cinzel, aquele martelinho que ele usava para esculpir, e bateu na estátua. Isso atingiu a coxa e tirou um pedaço de rocha da coxa de Moisés. Para quem não entende nada de arte, pensa que ele estragou a sua escultura. Mas os críticos disseram que o que tornou aquela obra uma obra-prima é que para o autor só faltava falar. O irmão Branham olhou para aquilo e Deus lhe deu uma inspiração, baseado na obra-prima de Deus no Éden, quando ele foi vindo das criaturas mais baixas até as mais elevadas, até chegar no homem, a obra-prima, a sua imagem e semelhança. Ali estava o reflexo do Logos. Adão era o reflexo da palavra, igualzinho, a estatura, o cabelo, tudo, mesma coisa. Mas o diabo entrou por debaixo da cerca e feriu a estátua, derrubou ela. Mas Deus tinha um projeto de levantar a sua estátua outra vez, levantar a sua obra-prima. Ele veio vindo, trazendo a restauração, e foi chegando até Jesus Cristo, a obra máxima, que também foi ferida no Calvário. Disse: esse é meu filho amado, em quem me compraz, a ele ouvi. Mas ele também tinha uma outra obra-prima, que era a sua igreja, tirada do seu lado, e que seria levantada aqui no tempo do fim, e preparada para falar no lugar de Deus, para repetir outra vez o mesmo ministério de Jesus Cristo. Eu estou só resumindo rapidamente, porque meu tempo está acabando. Só para mostrar como que a igreja, ela é a obra-prima de Deus, e ela está falando no lugar de Deus hoje, repetindo as mesmas obras. Cristo outra vez em carne humana, porque ela é feita do mesmo material, ela também é a palavra. A exemplo dele, ela também seria ferida pelos seus próprios irmãos. Essa é a Bíblia. José, ferido pelos seus irmãos, essa história toda, talvez eu conte isso melhor no próximo culto. Mas veja, o Umbanda está trazendo um mistério escondido, que só pode ser percebido por quem tem olhos espirituais. Miguel, o nome do escultor. Moisés, a imagem de Cristo. Miguel, lembra do anjo Miguel? Miguel Ângelo, anjo Miguel. Olha a profecia, olha a parábola, olha o que Deus está fazendo. Levantando agora a imagem de Moisés outra vez. E Deus estava tentando revelar um mistério através da própria vida do profeta. Porque Cristo é Miguel, e aqui estava um profeta como Moisés. Veja, Michelangelo não pôde devolver a lasca para a coxa de Moisés, mas aqui Deus pode agora trazer seu espírito para a sua imagem e fazê-la falar outra vez no lugar de Cristo. A gente pensa que ele está só contando uma historinha, ele está abrindo um mistério. Deus tinha dito pela boca de Pedro: Deus levantará um profeta como Moisés. Por isso o anjo veio na caverna e disse ao profeta: assim como a Moisés foi dado 2 dons, a ti também serão dados.
um profeta como Moisés. Moisés sobe no Monte Sinai e desce com a palavra aberta. Ele sobe no Monte do Pôr do Sol e desce com os 7 selos abertos. Moisés tomou o pó, jogou para cima e criou as moscas. Ele, com o poder da palavra, sem nada, criou os esquilos. Moisés, um tipo perfeito de Cristo. O irmão Branham, um tipo perfeito de Cristo outra vez. A estátua de Michelangelo não podia falar, mas esse Moisés aqui podia falar agora a palavra, porque o Espírito de Cristo entrou na imagem. Isso a gente fica empolgado, porque é tanta coisa extraordinária, é coisa assim de você ficar a noite toda meditando, de tão maravilhoso que é. Então veja, eu vou saltar aqui, eu vou até fazer uma injustiça hoje, mas eu volto para isso aqui. Parágrafo 155 da mensagem, a obra-prima. Note a noiva. Se no princípio a noiva era a palavra, o noivo, e logo, se a noiva é tomada do noivo, ela também tem que ser a palavra. Por isso que Cristo está manifestado em sua igreja, a obra-prima restaurada, a árvore noiva restaurada. Joel 2, olha a sua Bíblia, restaurada, falando de novo no lugar. Michelangelo não restaurou sua estátua, até hoje tem lá um buraco na coxa. Mas Deus restaurou a árvore, ela voltou a produzir, ela voltou a falar, ela é Ele hoje. A árvore noiva, a árvore da vida, andando na terra. Que coisa! Observe, a noiva, por quê? Porque deve ser o noivo e a palavra manifesta clara, é porque o noivo e a noiva são um. Ela é simplesmente um pedaço ferido, tirado dele. Aí está a obra-prima. Michelangelo não poderia reproduzir aquilo outra vez. Ele não poderia colocar aquilo de volta. Mas Deus vai fazer isso. Ele vai trazer essa noivinha que foi ferida lá atrás em um lado do pai original. E aí está ela, aí está a obra-prima. A família de volta outra vez ao jardim do Éden. Marido e mulher outra vez. Como esta noiva fará isto? Como este trigo fará isto? Malaquias 4, nos últimos dias, isso seria restaurado de volta. Restaurado de volta como no princípio. Sabe, eu fico às vezes impressionado. E fico desanimado também, às vezes. As pessoas pensam que tudo que uma Umbanda veio fazer foi restaurar o batismo. Restaurar o cabelo das irmãs, o tamanho da roupa. Veio restaurar a verdade de que Deus não é 3 pessoas, que Ele é um só. E fica por aí. Restaurar a ceia com pão asmo e suco e vinho e lava-pés. Penso que é só isso. Isso tudo é obra morta. A restauração é que a imagem falaria outra vez. A restauração é que ela seria ele outra vez. Essa é a restauração. Tudo que foi roubado seria devolvido. Glória a Deus. Veja. Eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos que a locusta e o gafanhoto e todas essas coisas comeram. Eu restaurarei outra vez. Malaquias 4 diz que Ele restauraria os corações do povo, a fé do povo de volta para os pais originais outra vez. Nós vemos isso bem diante de nós. Igreja, onde estamos nós? Agora, concluindo, em poucos minutos, eu quero que vocês observem atentamente algo que acabou de acontecer. Malaquias 4 é para trazer de volta ao original. Ela é ferida da igreja, do corpo da igreja, ferida como seu mestre para o mesmo propósito. Veja, ela é a palavra, da mesma forma que José foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra, e Jesus foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra, a igreja é ferida, a noiva é ferida pela igreja, porque ela é a palavra. Aí estão os seus estágios outra vez. José foi ferido, Jesus foi ferido, a igreja foi ferida. A palavra vivendo e em ação, a Bíblia noiva, não alguma noiva feita pelo homem, a noiva Bíblia, ferida e aflita de Deus, nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-la, ferida e aflita de Deus, isso é correto, e ela está sozinha, ela é ferida por todas as denominações, de acordo com Apocalipse 3, ela é ferida e está fora da era da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada.
Deixa eu saltar aqui, porque eu estou muito interessado em chegar aqui do outro lado. Agora veja, 166 ou 167. Agora, o que ele disse em Apocalipse 10, o que aconteceria? Para que foi a viagem para Tucson? Para abrir a igreja, nos dias da mensagem do sétimo anjo? Veja, toda a palavra de Deus seria manifestada, o selo que todo talo havia deixado, e a razão e tudo sobre isso seria manifestado nesse tempo. Não é isso que a palavra diz? Então nós vemos isso. Então onde estamos nós? Há somente uma coisa, a colheita está aqui. Ela está bem madura, ela está pronta agora para a vinda. Observem, no tempo da colheita, a semente está de volta em sua condição original e deve ser toda a palavra em ordem para ser a semente e não pode ter a metade da semente. Isso não cresceria, isso tem que ser a semente inteira. Isso não tem que manifestar dizendo, eu creio no batismo com o Espírito Santo, aleluia, eu creio no falar em línguas. Isso é simplesmente parte da semente. Mas agora, isso já está adicionado nisto. Aleluia, a vida, não os dons. A vida dos dons. Talo, borla e a casca estão mortos e secos agora. Há somente uma coisa que tem que acontecer com aquilo, é ser ajuntado no Concílio Mundial de Igrejas, denominações, né? A palavra tem se tornado carne, exatamente como ele prometeu em São Lucas 17, Malaquias 4 e assim por diante. Toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca está agora reunida na semente, pronta para a ressurreição, pronta para a colheita. O alfa tem se tornado o ômega, o primeiro se tornou o último e o último o primeiro. A semente que chegou, passou por um processo e se tornou semente outra vez. A semente que caiu no jardim do Éden e morreu ali, voltou, daquela semente imperfeita que morreu, voltou a semente perfeita, o segundo Adão. A primeira árvore que caiu e foi usada na segunda reforma, segunda vinda, está trazendo um filho. Agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. A semente de volta com a palavra original outra vez. O alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma coisa. Eu sou o alfa e o ômega. Haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Veja, alfa e ômega, isso é o primeiro e o último. Oh, meus irmãos, poderíamos ficar nisso horas e horas. Agora, a grande obra-prima de uma família, o segundo Adão e a segunda Eva, agora estão prontos para o jardim. O milênio, de volta à terra, aleluia. O grande escultor não os deixou ali embaixo. Ele tomou o tempo, como ele fez através de milhões de anos, modelando o primeiro casal perfeito. E eles caíram. Agora tem sido através de milhares de anos. E ele está moldando outra vez. E aqui está, eles estão prontos. Hoje isso está maduro para nós comermos. Hoje isso é o nosso pão. No lugar escondido, longe dos olhos das denominações. Eles nunca vão entender isso. O crente manufaturado nunca vai entender isso. A Virgem Nécia nunca vai entender isso. Eles não conseguem descer, eles não conseguem comer. É muito forte. Mas para nós a palavra foi amadurecida na presença da luz, da glória da Shekinah. Amém? Muito bem, irmão Rodrigo Mendes. Boa noite, pastor Júlio. Estou dando testemunho porque no culto de sábado o senhor falou do problema de saúde que eu estava enfrentando no estômago e no fígado e eu recebi a cura. Deus abençoe. Foi a sua fé que te curou. Paulo Oliveira pede oração pela família e sua vizinha Elaine, que está sofrendo muito com o filho. Alexandra Silva, pastor, peço oração por todos da minha família. Amém. Márcia Aguirre, peço orações por meus filhos Joyce, Jéssica e Diego, por libertação. E dá testemunho de cura. Eu tinha tonturas que nenhum medicamento resolvia e através das orações eu fui curada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. A tua fé te curou, irmã. Kevine e Inze, da França. Quero dar testemunho e agradecer a Deus que não conhece a distância de continente, que deu a cura para minha mãe, pela oração de seu servo,
recebida na terça-feira passada. Eu me lembro da sua mãe, doía o coração, Deus abençoe, é a fé em operação. João Vasconcelos pede oração por seu pai, Renato Lopes, que está procurando a verdade, mas encontrou um pastor que fala quase igual à doutrina da mensagem, mas ele anula o batismo, a Santa Ceia e os dízimos. Então ele não fala igual a mensagem. Fala para ele sair de lá. Veja, batismo e ceia e dízimos é a coisa mais básica. Veja, dízimos, meu pai querendo chegar, na verdade, eu estava falando da mensagem com ele, e Satanás entrou na frente para enganar. Mas Deus vai ajudar, irmão Vasconcelos, ponha-se na brecha, ore por seu pai. Nesta hora você é o sacerdote, na presença de Deus, orando por esse que está em seu coração, que é o seu pai. Ordene Satanás a tirar as mãos imundas de sobre a vida dele, porque o irmão está debaixo do sangue, batizado com o Espírito Santo, o irmão tem autoridade para ordenar Satanás. Às vezes é apenas um estágio que ele está passando. Eu aprendi, uma maneira de aprender o certo, é primeiro aprender o errado. Então depois compara os dois e vê a diferença. Que Deus nos ajude. Parece uma coisa difícil, mas é assim. Vamos orar agora, agradecer a Deus por todas essas curas. Quando a pessoa se aproxima de Jesus Cristo, com o coração certo, com humildade e temor, ela recebe a bênção que veio buscar. Nenhum homem cura. Quem cura é Jesus Cristo, através da fé. Tudo que temos que ter é fé no sangue derramado no Calvário. Glória a Jesus por isso. Pai bendito, perdoe-me se eu atropelei a mensagem, mas eu estava muito empolgado com a mensagem, a obra-prima, para falar sobre a árvore noiva. Que aquilo que eu não disse, que o Senhor complete, que o Senhor possa levar isso aos corações, que a verdadeira igreja possa estar agora se alimentando com gozo debaixo dessa árvore, que é Cristo manifestado, a palavra. O irmão Brana já foi para a sepultura, mas a vida que ele viveu foi a vida de Jesus Cristo. Como disse Paulo, coube a Deus revelar seu Filho em mim. Coube a Deus revelar Jesus no profeta. E agora o está revelando na igreja. Pai bendito, agradecemos a Ti pela cura, meu Deus, do Rodrigo. Seu estômago e seu fígado foram curados. Oh, nós te agradecemos por isso, Pai. Também a irmã Kevin lá na França, sua mãe foi curada. Pai, a irmã Márcia também foi curada. Pai, isso é para testemunho de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nenhum homem cura, só Deus cura. E foi através de fé na palavra que esses irmãos foram curados. Pai, agora oramos, Pai, pela família da irmã Paula Oliveira. E ela pede também por sua vizinha Elaine, Senhor. Pai, ali há uma mãe sofrendo por um filho. Tem misericórdia dessa criança. Misericórdia desse filho, Pai. Repreendemos o espírito de rebeldia, o espírito mundano sobre essa criança. Ele possa ser trazido debaixo do sinal, debaixo do sangue, arrependido de seus pecados, porque Tu podes ir lá agora com o Teu agente, o Espírito Santo, e levá-la ao arrependimento. A irmã Paula pede pela sua família, Pai. Desculpa, pela família de sua vizinha, então, que Deus tenha misericórdia. A irmã Alessandra pede por sua família. Ela está orando como Raabe, para trazer todos debaixo do sinal. Tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor ouça a oração de nossa irmã. A irmã Maria Aguerro, Márcia Aguerro, ela pede por seus filhos como uma boa mãe. Ela quer abrigar todos debaixo de suas asas, como uma galinha abriga os seus pintainhos. Ela quer abrigar todos debaixo de Cristo agora, Pai, que eles possam ser libertos. Dá a eles o entendimento da palavra e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a Bíblia, Pai. Pai, o irmão João, Pai, pede para o seu pai, Senhor, tenha misericórdia desse homem, ele está buscando a verdade, indo de porta em porta, Senhor, que ele seja, ó Deus, ajudado nesta hora pelo Espírito Santo, ele possa ter, ó Deus, o seu coração aberto para saber que essa mensagem, que esse profeta é o verdadeiro profeta, que tem a verdadeira mensagem para trazer a restauração prometida por Deus para esse tempo do fim, Pai. E eu oro por cada pessoa que está ali do outro lado, em casa agora, com as mãos levantadas. Talvez alguém colocando as mãos sobre uma criança, um pai sobre um filho ou uma filha, um marido sobre a sua esposa,
Alguém, Pai, sofrendo com doença das pernas, varizes, trombose, meu Deus. Problema de diabetes, Pai. Alguém que não pode andar agora, que o Senhor tenha misericórdia, que tuas mãos poderosas passem sobre essas feridas para serem sarados, ó Pai, e poderem andar, virem até o tabernáculo para adorarem ao Senhor Jesus Cristo. Pai, se houver alguém sofrendo de tuberculose, Pai, por causa do cigarro, alguma coisa maligna, uma efizema, alguma coisa no pulmão, Senhor, tenha misericórdia para dar esse livramento nessa noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Alguém que fumou por muitos anos, que seja libertado nessa noite pelo poder do sangue de Jesus Cristo, libertado dessa coisa maligna no pulmão, Pai, e possa se arrepender de seus pecados e dar o seu fôlego para cantar hinos de Sião, Pai, hinos que agradam ao Senhor. Pai bendito, que o enfermo seja curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que tua paz agora permaneça sobre cada coração, no precioso nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Quinta-feira teremos mais uma reunião pela internet. Sábado, às 19 horas, nós estamos convocando os irmãos aqui de Joinville, os pais de família, os líderes, todos os varões, para a gente conversar sobre como será a Santa Ceia. Os pais de família. Os irmãos que têm já uma idade avançada estão nesse grupo de risco e que não podem vir aqui no tabernáculo, a exemplo do irmão Adolfo, irmã Nancy, irmã Amélia, sua esposa, irmão Antônio Alves e os demais. Armandione, os diáconos estarão levando a ceia lá na casa dos irmãos para a celebração do sacramento. Nós vamos instruí-los devidamente. Então, sábado, aliás, quinta-feira estaremos juntos mais uma vez às 19h30. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.